Estão a ver? Ele cria uma ovelha. Ele ama esta ovelha e busca esta ovelha. Também Jesus quer a sua ovelha. Vejam a história de Davi, como... o Evangelho é extraordinário. Vejam a história de Davi, como foi repreendido Davi, porque ele tinha muitas ovelhas e foi buscar a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelha. Estão a ver? Quantos anos trabalhou Jacó, Israel, físico, pela sua ovelha? 7 anos pela primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao fim desses 7 anos, ele obteve a ovelha que queria? Não. E Labão, o enganador, que foi quem impediu que ele tivesse a ovelha que queria, e que foi quem também impediu que o povo de Israel fosse a ovelha que o Senhor queria, diz-lhe assim: ok, cumpre a semana desta e te darei a outra que realmente queres, por mais 7 anos que trabalhares para mim. Jesus trabalhou 7 anos para ter a sua ovelha, não a conseguiu. Cumpriu a semana profética e recebeu a igreja por mais 7 anos que trabalhou por ela. Ao fim de 14 anos, Jacó conseguiu a ovelhinha que queria. Ao fim de 14 períodos de trabalho, será que Jesus vai ter uma ovelhinha? A sua esposa amada. Este é um convite direto para cada um de nós. Este é um convite direto. Reparem, Jesus representou isto em várias histórias. Jesus vinha um dia a passar com os discípulos e com a multidão, e há uma mulher que tem um problema, que se esgueira pelo meio da multidão para fazer algo. Qual era o problema dessa mulher? Fluxo de sangue. Derramava-se continuamente o sangue. Há quantos anos ela tinha fluxo de sangue? 12. O que representa 12 biblicamente? Apóstolos, discípulos, liderança. Ela era o que? Uma mulher. O que representa uma mulher? Igreja. A liderança da igreja era com base no contínuo derramamento de sangue. Mas quando ela alcança a orla da justiça de Cristo, cessa o contínuo, cessa o sistema de sacrifícios. E Jesus sai dali e vai ressuscitar o quê? Uma jovem mulher que tinha 12 anos, uma nova liderança, uma nova igreja. Ele cessou a igreja com base no contínuo e agora começa uma nova igreja. E como é que as pessoas dizem, onde está Deus? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, pesquisa a Bíblia, aprenda as maravilhas da Bíblia. Deus está ali. E diz que ficarão sem desculpas, porque claramente se vêem. Isto pode partir de mentes humanas, estas coisas acontecerem todas e coincidirem todas. Impossível. E há uma outra mulher que a Bíblia nos apresenta, que representa este último período. Havia uma mulher que tinha 10 pedras, 10 moedas de valor, 10 dracmas. O que significa mulher? Quais são as 10 moedas de valor que Cristo deu à sua igreja? Os 10 mandamentos. O que é que aconteceu com uma dessas moedas? Um desses mandamentos perdeu-se. E o que é que fez a igreja? O povo do adventismo varreu, pesquisou diligentemente a palavra até encontrar aquilo que nos identifica como a mulher do momento. A dracma perdida. Ela não disse assim, está bem, tenho 9 dracmas, o que importa é só uma. Ela disse, não, esta dracma, sem esta dracma, as 10 não estão completas. Vai e busca diligentemente até encontrar. E quando ela encontra, ela faz o quê? Vai dizer às amigas, às outras igrejas. Há um dever que Deus nos confiou. É dizer que encontramos a dracma, que varremos diligentemente, que buscamos e que o Senhor nos deu a graça de encontrar essa dracma perdida. Temos que dizer a todas as mulheres.
Todas as outras igrejas precisam ouvir esta mensagem característica que está intimamente ligada à mensagem dos 3 anjos. Depois vemos algo muito interessante. Pedro pergunta assim a Cristo: Senhor, até quando perdoaremos? Ele, todo benemérito, porque os judeus diziam que 3 já era ser bem bonzinho, diz assim: até 7? Achar que Jesus ia dizer assim: Pedro, que exagerado, tu és muito bonzinho. Até 7? E Jesus diz: não, até 70 vezes 7, que dá 490. O que significa 7? O que significa 70? Jesus me enviou 70 apóstolos, apostolado. 490 anos que Deus deu de tolerância ao povo de Israel para ter um apostolado perfeito. Até aí vai a misericórdia e a tolerância do Senhor. Chegou, não cumpriram esta missão, tira a missão e passamos para o povo seguinte. Mais 7 anos. Eu quero que você entenda o desafio de Deus para a última igreja. Existe a tendência de pensar que Laodiceia significa povo que dorme, mas Laodiceia significa povo do juízo ou juízo do povo. Não é nos últimos minutos do jogo que o treinador diz assim: bem, olha, o jogo está quase a acabar, deixem, fiquem por aí. Não. É quando ele coloca em campo os seus melhores trunfos. Quantas fases da Igreja de Deus foram trasladadas? A única fase que ele vai pegar e trasladar é em massa. Deus não está à espera de uma igreja que seja abaixo do nível de Daniel. Não está à espera de uma igreja que não seja fiel como José. Deus quer da escória da humanidade tirar as primícias, o seu melhor. E é para isso que Deus o chamou. Você que está aqui esta manhã, é para isso que Deus o chamou. Reparem, nos mostra 7 trombetas, 7 alertas, advertências. Eu quero que você entenda isto. Como é que foi conquistada Jericó? A cidade que se interpunha entre o povo de Deus e a terra prometida. As muralhas, as pedras representam um sistema religioso. Quando adoravam, punham um altar e faziam um sistema religioso. Jericó era uma cidade morada. Babilónia era uma cidade morada. O diabo quer construir uma barreira de sistema religioso grande que nos impeça de ver o que está para além. E o povo de Israel chega, rodeia a cidade. Quantas vezes? Foi tocada a trombeta 7 vezes. 7 dias consecutivos, 7 períodos consecutivos foi tocada a trombeta para derrubar Jericó e poder entrar na terra prometida. Mas no 7º período, na 7ª fase da trombeta, o povo fez uma coisa muito interessante. Fez o quê? Tocou a trombeta e fez mais o quê? Qual é o período da igreja que vai fazer o alto clamor, meu amigo? A 7ª trombeta de advertência. Deus tem um candelabro com 7 braços, 7 luzes, porque a sua igreja tem brilhado 7 períodos, mas agora é luz completa. 7 luzes brilhando ao mesmo tempo. Esta é a igreja que tem o maior conhecimento de toda a história. Diz que sela o livro, Daniel, até o tempo do fim. Conhecimento profético que outras igrejas não entenderam antes. Outras fases da igreja não entenderam antes. Sabem? Se vocês forem à Bíblia e fizerem uma pesquisa sobre o número 7, vão ver o que representa e o que está desafiado para o 7º período. Olha só, Noé, para a salvação do povo da altura, entrou para a arca e ficou 7 dias
até começar a chuva. A Igreja de Deus está à espera, há 7 períodos para receber a chuva serôdia. Elias mandou o servo ver se havia água 7 vezes. Da 7ª vez, chuva. Chuva serôdia é o que vai receber este período. Reparem, Naamã tinha um problema. Qual era o problema? Lepra. Nós vemos que isto é o que Deus pede, é que nós, como Moisés fez, temos lepra, o Senhor nos tira a lepra, vamos e testemunhamos, e as pessoas crerão que o Senhor nos libertou da lepra. Naamã mergulhou quantas vezes? Deus tentou uma igreja pura, 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 tentou uma igreja pura. Trabalhou a pureza da sua igreja. Foi todo um processo para chegar a ter uma igreja que seja liberta do poder. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amigos, vocês foram chamados para ser a cabeça e não a cauda. Porquê é que insistimos em ser a cauda? Porquê é que Deus nos dá uma mensagem de saúde e nós insistimos em ter vergonha, não acreditar nela e deixar que até os espíritas, os hinduístas, os shintoístas e todas as outras religiões acreditem no vegetarianismo, acreditem na mensagem de saúde e nós, renitentes? Porquê é que queremos ser a cauda? Quando Deus nos chamou para ser a cabeça. Amigos, Deus já nos disse de 1001 formas o que Ele espera de nós. Já nos mostrou de 1001 formas tudo o que Ele já fez por nós. Chegou o momento de retribuir, de não andar a claudicar entre dois senhores. Vocês sabem o que é o privilégio de ser chamado por Deus, escolhido? Vocês sabem o que é o privilégio de ostentar o nome de adventista? Olhem para o privilégio que o povo de Israel teve de conquistar todas as nações à volta, de ter um poderio, de ser um povo que nem dominava as armas, nem dominava os metais, e de ser introduzido na terra mais cobiçada da região. Como adventistas, o nosso privilégio ainda é bem maior. Eu queria que entendêssemos esta manhã o momento profético em que estamos. Eu não sei se vamos conseguir ver o momento profético em que estamos. E eu queria que entendêssemos algo muito sério. Que Deus quer dizer à sua igreja. Eu queria que entendêssemos que Deus nos apresentou um plano. Parece complicado quando olhamos para as 2300 tardes e manhãs. Ele disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2300 tardes e manhãs e eu começo o último período da igreja, a igreja que vai apresentar-se perante o Senhor pura, aceite, cordeira. Simples, não é tão complicado assim. Reparem, trabalhou, cumpriu a semana, trabalhou mais 7 períodos e agora começa o 7º período e vai ter a sua esposa. Eu queria que entendêssemos algumas coisas. Muitos de nós sabemos que esta igreja começou em 1844. Sabemos que temos a verdade. Eu lembro-me quando era criança que o meu pai ia às vezes com encontros com testemunhas de Jeová e Mormons, e eu lembro-me nitidamente às vezes sair e dizer, pai, hoje nós ganhamos, hoje demos-lhes a valer.
Eu não compreendia que o que estava ali em casa eram vidas. Se aquelas vidas perderam uma batalha com a verdade, elas perderam a sua vida eterna. Nós, às vezes, a nossa visão fica tão enclausurada nas coisas deste mundo que não reparamos. Reparem, muitos de nós, tudo o que sabemos é que vem aí a segunda vinda. E falámos sobre isso a semana passada. Está o mundo inteiro à espera da segunda vinda. Satanás tem sempre a doutrina da segunda chance. Reparem, quando surgiu este movimento, falámos também sobre isso a semana passada, várias contrafações surgiram, várias revoluções aconteceram. Nós temos profetas que se dizem assumir como profetas, temos uma religião que se diz como ciência, que é o evolucionismo. Religião é qualquer coisa que te aproxima do teu Deus. E o evolucionismo nos afasta de um Deus e nos aproxima de outro Deus, que é o eu, que é o mesmo Deus da nova era, que é o mesmo Deus que o diabo apresentou a Eva da primeira vez que a tentou. Tu podes ser um Deus. Busca o Deus que há em ti. O diabo tem a mesma mentira por 6.000 anos e as pessoas continuam a cair nela. Revolução religiosa, revolução filosófica, revolução musical, consumismo, indústria do cinema, exploração do planeta, todas estas coisas surgiram ao mesmo tempo que a Igreja de Deus, que o último povo, que a última missão. O início do tempo do fim. Amigos, alguns estão a pôr o seu marco na porta da graça. Bom, enquanto a porta da graça não fechar, eu posso andar com o pé dentro e o pé fora. Quando eu vir que a coisa está a ficar preta. Acontece que sairmos daqui e formos atropelados ali à frente, Deus queira que não, fechou a porta da graça. Acabou. Ei, um dia ias aceitar a Cristo? Já era. Pior. Se eu ouvir muitos sermões sobre reavivamento, muitos apelos do Senhor, muitas mensagens para reformar a minha vida e não as ouvir e começar a habituar-me a isso e a amolecer e elas já não tocarem o coração, fechou a porta da graça. Eu creio que se cada um aqui analisar, muitos vão ver, acredito que muitos aqui estarão prestes a chegar a esta situação, em que já vêm para a igreja e a igreja não diz nada. É o melhor lugar para dormir. Vem à igreja porque tem amigos. Vem à igreja porque os pais vinham. Porque é uma rotina. Porque o Senhor não se agrada se eu não aparecer. Porque aquela é a igreja do Senhor. Para manter alguma política com Cristo. Para nós não azedarmos as relações. Porque eu quero ir para o céu. Muitos que já não são tocados pelo Evangelho. O Evangelho que uma vez conheceram e despertou o primeiro amor, talvez sejam prestes a fechar a porta da graça. Porque o problema que fecha a porta da graça na consciência e no pecado contra o Espírito Santo é ouvir que Jesus está a bater à porta e fingir que não ouvi porque a música estava muito alta ou o filme estava muito forte. Nem sabemos quando fechará a porta da graça, só sabemos que alguns entre o decreto dominical e o decreto de morte, irá fechar. Nem o diabo saberá, nem o povo de Deus saberá. E nós, mesmo muito atentos, podemos não nos aperceber que a porta da graça está a fechar no nosso coração. Muitos adventistas põem como marco o decreto dominical. Opa, eu estou aqui numa vida dupla, mas quando sair o decreto dominical, há uns que não gostam de falar. Há uns que não gostam de falar sobre isso, que isso é alaramismo e tudo mais. Há outros que só põem nisso o foco. Muitas pessoas perguntam-me, em muitos lugares onde eu prego no mundo, irmão, o que é que acha? Acha que o decreto dominical está quase a sair ou acha que ele não está... E as pessoas parecem que têm medo do decreto dominical. O decreto dominical é a grande oportunidade que vamos ter de ter os olhos do mundo todos voltados para nós e testemunhar perante as câmaras, nos tribunais, a ser transmitidos ao vivo e dizer assim, olha... Mesmo com a cabeça a prémio, eu ainda prefiro amar e obedecer a Deus. Porquê é que temos medo disto? A grande oportunidade de dizer ao mundo que Deus é melhor, mesmo que a morte. Mesmo que a morte seja ali o prémio. Como é que disseram os amigos de Daniel, fica sabendo ao rei que se Deus quiser nos salvar, salva. Se não quiser, ainda assim é melhor do que tu, Babilónia. Estão a ver? Grande oportunidade. Este não é um marco, meu amigo, eu quero dizer-vos o seguinte.
Olhem para a mulher de Ló, diz a Bíblia, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos ali para Sodoma e Gomorra, Ló, mas quando a coisa ficar preta, a gente foge, porque sabemos profeticamente que há um dia que temos que ir para o campo, que temos que abandonar tudo, sair das grandes cidades, sair do sistema. E chega esse dia, mas eles não se apercebem. E o anjo vem lá, por oração intercessória de Abraão, para os empurrar e para levá-los a sair.